Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de gramática. E hoje nós vamos estudar as vozes verbais. Peguem os seus cadernos e anotem esses conceitos. Antes de tudo, é importante lembrar aqui que a voz verbal existe apenas nos verbos de ação. Mas por quê? É porque a voz verbal estuda a relação do sujeito com a ação da oração. Logo, se ela estuda a relação do sujeito com a ação, eu não posso ter verbos que não indiquem isso, né? Apenas os verbos de ação, então, que existem vozes. Para poder lembrar um pouco os verbos de ligação, por exemplo, ficamos empolgados com a festa de Enzo. Nesse caso aqui, o verbo é ficamos e o sujeito oculto nós. Esse verbo liga o sujeito oculto em sua característica empolgados. Portanto, ele é um verbo de ligação, pois ele liga o sujeito em um estado, em uma característica, e não indica uma ação feita pelo sujeito. Mesma coisa nessa próxima frase. A menina Flávia é doce e inteligente. Nesse caso, o verbo é também tem a função sintática de verbo de ligação, pois ele liga o sujeito, a menina Flávia, com o seu predicativo do sujeito ou característica estado, doce e inteligente. Portanto, não é um verbo de ação. Nesses dois exemplos, não há voz verbal. E os verbos de ação? Verbo transitivo direto é um dos verbos de ação, existem 4. Ana e Laura escrevem poemas e contos. Esse verbo escrevem é do tipo transitivo, pois ele precisa de um complemento que se chama objeto, no caso aqui poemas e contos, para completar o seu sentido. E esse objeto não apresenta preposição, ele é direto, passa direto sem preposição. Por isso, esse é transitivo direto. O próximo, verbo transitivo indireto. Da mesma forma, ele é transitivo, pois precisa dessa informação da frente para que faça sentido. Gostaram. Gostaram do quê? Escrevem o quê? Então, essa informação da frente, que é o complemento, chamamos de objeto. E esse objeto, no caso desta frase 2, é iniciado pela preposição de mais o aqui, né? Uma contração. Por isso, esse objeto é indireto, ele primeiro vai na preposição e depois continua. Então, o verbo gostaram é transitivo indireto, pois seu objeto apresenta uma preposição. E os dois casos são verbos de ação, portanto, eles têm voz verbal. Mas calma aí que já vamos ver o que é a voz verbal. Outro tipo de verbo de ação, bitransitivo. Bi quer dizer dois, então ele também pode ser chamado de verbo transitivo direto e indireto, pois ele apresenta os dois objetos, bi. Pacientes de Miriam entregaram cartas para ela. Entregaram o quê? Cartas, objeto direto, sem preposição. E entregaram para quem? Para ela. Para é preposição. Logo, temos dois objetos, cartas e para ela. Então, é um verbo bitransitivo e é também um verbo de ação, pois é a ação que os pacientes de Miriam realizaram. E o verbo intransitivo? Vera acorda cedo todos os dias. Nesse caso, o verbo acorda é intransitivo, pois ele não apresenta objetos. Às vezes pensamos, mas esse trecho da frente é o objeto aqui do acorda. Não.
A ação acordar se encerra nela mesma, por isso é intransitivo. Não é acorda o quê? Acorda e pronto. Essa informação cedo todos os dias indica quando ela acorda. Se indica quando, indica tempo. E na gramática, quem indica o tempo é o adjunto adverbial de tempo. Mas depois falamos detalhadamente desse assunto. Apenas estou apresentando aqui os verbos de ação para relembrarmos quais são. Ok. Entrando nas vozes em específico aqui, lembrando então que apenas os verbos de ação, tá bom, pessoal? Primeiro tipo de voz, voz ativa. Lembra lá que eu falei no começo que a voz é a relação do sujeito com a ação? Vamos ver. Se o sujeito faz a ação, quer dizer que ele é agente, escreve assim, ó, tudo juntinho, agente do verbo agir. Então, por exemplo, os filhos de Bárbara e Manuel pintaram um novo quadro com aquarela. Nesse caso, o verbo é pintaram, indica uma ação. Quem realizou essa ação? Os filhos de Bárbara e Manuel. E os filhos de Bárbara e Manuel é o sujeito da oração. E ao mesmo tempo que é sujeito, faz a ação de pintar. Por isso, nós dizemos que esse sujeito aqui é agente, pois ele faz a ação na oração. E se fosse ao contrário, se o sujeito recebesse a ação? Olha, por exemplo, gente, o delicioso doce de abóbora foi feito por Carmen. Nesse caso aqui, o verbo aqui é uma locução, foi feito, e o sujeito é o delicioso doce de abóbora. Porque o sujeito é de que se fala na oração. E de que estamos falando? Do delicioso doce de abóbora. Logo, ele é o sujeito, tudo bem? E esse sujeito faz a ação de fabricar alguma coisa ou é o sujeito que recebe a ação de ser fabricado? Nesse caso, o delicioso doce recebe a ação de ser feito por Carmen, porque é a Carmen que faz o doce, não o doce que faz a Carmen, certo? Normalmente, as pessoas é que fazem os doces e não os doces que fazem a pessoa, não é verdade? O sujeito, então, nesse caso, é paciente, ele recebe uma ação. E quando você vai no médico, por exemplo, você não é o paciente, você não recebe o atendimento daquele médico, é o médico que faz a ação e não você, você recebe. Por isso, o sujeito paciente é aquele que recebe a ação. Além disso, pode perceber aqui que nós temos uma locução verbal, eu fiz da mesma cor para ficar mais claro. E, portanto, essa locução verbal aqui nos ajuda a dar a voz passiva. Essa locução verbal também marca o tipo da voz passiva, porque existem dois, esse é um. Voz passiva analítica, com L, que é o analítica. Você lembra aqui do truque, ó, analítica, locução. Os dois têm L. Mas não é por isso, tá? Isso é só um truque para te ajudar a lembrar. Então, o sujeito recebe a ação e a locução verbal. E há também, pessoal, um outro termo aqui, ó, da mesma cor, verde e verde, que a gente chama de agente da passiva. Por quê? É aquele termo que faz a ação, porque alguém tem que fazer essa ação, mas a oração não está na voz passiva, porque o sujeito recebeu a ação, por isso que se chama passiva aqui, ó. E esse termo aqui, Carmen, não é quem fez o doce? Logo, Carmen é o agente. Então, por Carmen, sempre começa com a preposiçãozinha por, pela, qualquer uma. E então, por Carmen é quem fez a ação, por isso chama-se sintaticamente agente da passiva. E ficamos com o sujeito, o delicioso doce de abóbora paciente,
foi feito locução verbal e por Carmen é o agente da passiva, pois é quem fez essa ação. Ok. Passiva sintética. Da mesma forma, o sujeito recebe a ação, o delicioso doce continua recebendo a ação de ser feito, mas ele tem uma diferença. Essa passiva chama-se sintética. E sintética vem de sintetizar, resumir. Logo, em relação à passiva analítica, ela tem algo a menos. Vamos ver se você descobre aqui só de olhar na frase, olha. O delicioso doce de abóbora. Continua tendo sujeito aqui, igualzinho, o delicioso doce de abóbora. O que tem de diferente entre as duas, olha? O verbo não tem locução verbal, é um verbinho simples. E outra coisa que desapareceu foi o agente da passiva, percebeu? Por isso que ela se chama sintética, porque ela sintetiza, ela enxuga a oração, deixa mais curta. E aí, então, temos ainda o sujeito paciente, que recebe a ação de ser feito. Temos o pronome se, para poder ajudar a encurtar a oração, deixá-la sintética. E não aparece o agente da passiva nesse caso, embora alguém tenha feito doce. Mas, como a voz é passiva sintética, não vai informar quem fez, só informa o que ocorreu, que no caso é um doce ter sido feito. E olha outra dica aqui que eu vou dar para você, hein? Sintética, C. Ó a dica, ó. Sintética começa com S. E pronome se também começa com S. Então a dica aqui, ó, SS. E o da analítica com L e locução também com L. Lembra aí? Então tá bom. Vamos para o próximo e último tipo das vozes verbais. Voz reflexiva. O que significa reflexo? Algo que vai e volta. Nesse caso, o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo. A ação sai do sujeito e volta para ele mesmo. Por isso se chama reflexiva. Por exemplo, Inês admirou-se no espelho limpo da casa. Nesse caso, o verbo é admirou e Inês é o sujeito. Quem fez a ação de admirar alguma coisa? A Inês, que é o sujeito. Logo, ela é agente. E quem foi admirada? A própria Inês, porque ela olhou para ela mesma. Então, a ação sai do sujeito e volta para ele próprio. Por isso se chama reflexiva. E utiliza, portanto, esses pronomezinhos oblíquos reflexivos para ajudar a conjugação. Admirou-se, eu me cortei com a faca, tu te arrumaste para sair, nós nos vemos e por aí vai. Vamos ver outros exemplos escritos para ficar mais claro. Eu me organizo mentalmente. Organizo é o verbo, eu é o sujeito. Eu faço a ação de organizar, então, sujeito agente. E eu sou organizada ao mesmo tempo, eu recebo a ação de organizar eu mesma. Por isso, a ação sai e volta para o sujeito, sendo o sujeito agente e paciente ao mesmo tempo. E esse pronomezinho aqui, me, ajuda a marcar isso. Quer dizer que é o sujeito eu que faz a ação e o próprio sujeito que recebe a ação. Por isso, voz reflexiva. Ela sai e volta para o mesmo sujeito. Ele faz e recebe. Mesma coisa aqui, nós nos abraçamos. Nós fazemos a ação de abraçar. E quem recebe esse abraço? Nós mesmos. Por isso, a voz é reflexiva. E nesse caso aqui, alguns gramáticos ainda chamam de voz recíproca, quando está assim no plural.
Nós é plural, eu é singular, certo? Por quê? Porque ao mesmo tempo que uma pessoa abraça, ela é abraçada simultaneamente. E recíproco significa isso, ao mesmo tempo, simultâneo. Mas isso é apenas a título de curiosidade, certo? Então, pessoal, essas foram as vozes verbais. Espero que eu tenha ajudado você a ficar mais craque nessa matéria. Anote tudo bonitinho no seu caderno. Se precisar, volte à aula, estude bastante e na próxima teremos exercícios corrigidos desse assunto. Até logo, beijo virtual para você!